Quando nós falamos em dióptro plano, quando nós falamos em lâminas paralelas no estudo da ótica, nós nos referimos à possibilidade de existir uma superfície que divida dois meios. Isso é um dióptro. Por exemplo, essa imagem que nós temos aqui na aula inicial, quando eu coloco aqui uma capa do Pink Floyd de 1973, esse ambiente aqui é ar. Esse aqui supostamente seria vidro. Essa estrutura aqui, ó, é o dióptro plano. Aqui é outro dióptro plano. Então, o que seria o prisma? O prisma nada mais é, meus amigos, do que o conjunto de dois dióptros planos não paralelos entre si, que permitem a gente visualizar a passagem da luz de um meio para outro. Esse fenômeno denomina-se refração. E quando a gente consegue detectar que tipo de frequência nós temos, a gente começa aqui com o vermelho e vai até o violeta, estas mudanças de frequência é a dispersão. Você consegue visualizar as cores conforme suas frequências. Lembrem-se, para a física nós temos 7 frequências: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. O resto são combinações. O que é que vai acontecer? Os índices de refração, quando são altos, permitem-nos reduzir velocidade. Índices mais baixos permitem a velocidade maior. O que é que nós vamos abordar hoje? Esse assunto: os dióptros planos, as lâminas paralelas, os desvios, as dispersões. Quando eu falo em dispersão, o que é que eu estou querendo dizer para você? Dispersão é a possibilidade concreta de você ter a luz passando por um prisma, logicamente a luz branca, que a gente também conhece como luz policromática, e aí ela divide, ela fragmenta todas as frequências. Olha o desenho aqui embaixo, à sua esquerda. Isso aqui a gente chama de espectro luminoso. A luz branca passa por um prisma, sofre um fenômeno da refração, e depois ela subdivide, ou seja, ela vai fazer as nossas cores na forma de frequências distintas. A sequência, por exemplo, arco-íris é um exemplo clássico: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Quem indica isso? O índice de refração. O que é o índice de refração, Vanks? O índice de refração vai ser aquela grandeza física que me permite afirmar com clareza que a velocidade vai estar num patamar maior ou menor. Quem tem um índice de refração grande, o índice de refração é elevado, a velocidade diminui. Quando o índice de refração diminui, a velocidade aumenta. Por exemplo, quem tem um índice de refração maior, vai ficar mais lento o seu deslocamento. Quem tem um índice de refração menor, vai ficar mais rápido o seu deslocamento. No caso, o deslocamento do raio de luz. Então, a dispersão seria isso, ó. A partir de uma fonte policromática, e aí você vai ter a separação por frequência e elas terão velocidades distintas. Quem vai definir isso? Índice de refração. Só a título de lembrança, que nós já estudamos isso. Como é que se calcula o índice de refração? Velocidade da luz no vácuo, eu chamo de Z, dividido pela velocidade da luz no meio. A velocidade da luz no vácuo é de 3 vezes 10 à oitava metro por segundo, que corresponde a 300 mil quilômetros por segundo. Consiste, portanto, a dispersão separar a luz branca em várias cores diferentes conforme as suas frequências. Ondas com diferentes frequências, ângulos diferentes. Isso aí vai permitir que a gente consiga visualizar a radiação conforme cada índice de refração. Reflexão total. O nome já diz tudo. Quando eu falo em reflexão total, elimina-se qual fenômeno? Refração. Reflexão total, não teremos a refração. Quando é que isso acontece, Vanks? Acontece a reflexão total quando eu saio de um meio mais para um menos refringente. Por exemplo, quando eu vou do ar para a água, não tem reflexão total, porque o índice de refração da água é maior do que o do ar. Quando eu vou da água para o ar, pode acontecer isso. Olha o que é que eu estou querendo mostrar. Veja essa ilustração. Aqui eu tenho, por exemplo, água, e aqui eu tenho, por exemplo, ar. O índice do meio 1 é maior do que o índice do meio 2. Isso é condição. É necessário que isso aconteça. Essa linha que está aqui é uma linha imaginária que a gente chama de normal. Veja o raio incidiu, ele não passou, amigos, está vendo? Ó? Ele tangenciou aqui no dióptro. Ó. Ele tangenciou a superfície que separa os dois meios e não foi para o outro lado. Então, o nome disso aqui é reflexão total. Como é que eu vou saber isso? Existe o que a gente chama de ângulo limite, que permite que isso aconteça. E a imagem está aqui do lado direito. O ângulo limite vai ser o índice do menor meio dividido pelo índice do maior meio. Olha o que é que acontece aqui, moçada.
Aqui nós temos o ângulo saindo, o raio saindo da água para o ar. Observe essa linha vermelha. Observe essa linha vermelha. Olha aqui, ó, ela tangenciou a divisão entre os dois, é o dióptro. Isso aqui é o ângulo limite. Como é que eu consigo calcular? O seno do ângulo limite vai ser o índice do menor meio dividido pelo índice do maior meio. No caso aqui, eu faria o índice do ar, que é 1, dividido pelo índice da água, conforme o que for dado no exercício para vocês. Lei de Snell. Essa daqui, sem dúvida, é a mais importante das leis para efeito de cálculo na refração, o desvio, o deslocamento, ao ângulo limite. Lei de Snell está presente sempre. O que diz a lei de Snell? Você vai pegar o índice do meio vezes o seno, vai pegar o índice do outro meio vezes o seno. Em outras palavras, N1 vezes seno de incidência, seno de I, igual a N2 vezes seno de R. Essa aqui é a lei de Snell. N1 seria o índice aqui, vezes o seno de I. O I está aqui, ó. N2 é o segundo meio, vezes o seno de R. O R está aqui. Cuidado, o ângulo não é o ângulo formado com a superfície, é o ângulo formado com a normal. Cuidado, viu? Cuidado com essa história de ângulo, que às vezes ele coloca para a gente o ângulo bem aqui. Aí você vai ter que procurar o seu complementar, porque você trabalha com a referência à normal. N1 vezes seno de I igual a N2 vezes seno de R. Banks, essa é a relação que eu vou utilizar com mais frequência. Não é só mais frequência, não. Em todos os exercícios, praticamente, a gente usa esta relação. Em todos, em praticamente todos. Quando você tem uma situação como essa, você vai lembrar que quando a gente olha do meio menos refringente para o mais, os objetos terão suas imagens formadas mais próximo da gente. Você olha para o fundo de uma piscina, você tem a nítida sensação que ele é mais rasa, porque a imagem do fundo da piscina está mais próxima de você. É uma imagem falsa, uma imagem aparente. Quando eu olho dentro da água para o ar, eu percebo as imagens formadas mais distantes de mim. Então, quando eu olho do ar para a água, o objeto fica mais perto de mim. Quando eu olho da água para o ar, a imagem fica formada mais distante de mim. Olha o que eu estou mostrando, que eu falei aqui, ó, dióptro. A utilização da expressão dióptro, aqui está escrito errado, é dióptro, isso aqui o professor já está com sono, está digitando. Faz referência à sensação plano, produzida pela refração. Dá uma olhadinha aqui, olha o pescador, está vendo aqui o observador? O observador está onde? O observador está no ar. Está vendo o objeto? Está onde? O objeto está na água. Quando eu olho do ar para a água, isso aqui é a posição real. Essa aqui é a posição da imagem. Essa aqui é a posição verdadeira e é a posição falsa. Você está percebendo o quê? Você olhando do ar para a água, você vê o peixe mais próximo. E aí existe uma relação para você trabalhar. Lei de Snell, você não esqueceu, né? N1 vezes seno de I igual a N2 vezes seno de R. E aqui é a relação matemática que me permite fazer uma razão e uma proporção envolvendo o índice do observador e o índice do objeto. Veja, índice do observador dividido pelo índice do objeto vai ser a posição falsa, ou seja, a posição da imagem, dividido pela posição verdadeira, posição do objeto. N do observador dividido pelo N do objeto, igual a posição falsa dividido pela posição verdadeira. Se você não quiser usar a palavra falsa e a palavra verdadeira, coloca imagem e objeto, não tem problema. E aqui o desvio, dê uma olhadinha bem aqui, nesse desenho. O que é isso bem aqui? Ângulo de incidência. O que é isso aqui? Ângulo de refração. Primeiro passo, o que aconteceu bem aqui? Eu fui do meio para o outro, correu refração. Se não tivesse mudado de meio, olha o pontilhado. Continuaria direto. O que aconteceu aqui? O raio se aproximou da normal. Então, esse meio 1 e esse meio 2, o meio 1 tem um índice menor que o 2. Por que eu sei isso, Vanks? Quando o raio se aproxima da normal, é porque você passou do meio menos para o mais refringente. Aí o raio veio aqui. Quando chega aqui, ele sai desse ambiente e volta para o meio 1. Aí, como ele vai do mais para o menos, o que acontece? Aqui você aproximou da normal, não foi? Aproximou de N. Aqui você afasta de N. Agora vamos comparar esta linha com essa linha pontilhada. Isso aqui, essa pontilhada, era se você não tivesse mudado de meio, se não tivesse ocorrido refração. Essa linha aqui embaixo é onde o raio luminoso vai continuar. Esse pedaço que está aqui
eu vou chamar de desvio lateral ou deslocamento. Desvio lateral ou deslocamento. Para saber quanto que o raio mudou em relação à posição original dele, para ele ter passado por um meio diferente. Esse desvio lateral tem uma relação matemática que você precisa memorizar. Ela está aqui. Desvio lateral vai ser E vezes seno de I menos R. Bom, seno é função seno, cosseno é função cosseno. I é o ângulo de incidência e o R é o ângulo de refração. E esse E, Vax, E vai ser a espessura do vidro, vai ser a espessura do acrílico, o que você atravessar, tá bom? E, espessura da lâmina, vezes seno de I menos R, sobre cosseno de R. Lá na sua apostila, na página número 37, ele traz para nós uma sequência de exercícios. Lá na sua apostila, ele traz para nós uma sequência de exercícios que eu vou trabalhar aqui com você. Primeira coisa que eu vou fazer aqui contigo é ler o texto para depois a gente ver o que fazer. Uma pessoa receber seu carro com a blindagem dos vidros, fez um experimento para comprovar o fenômeno da mudança aparente de posição de um objeto em relação ao observador. Vamos fazer uma observação. Vai acontecer isso? Vai, porque o observador está no ar. Do outro lado está o vidro, meios diferentes, vai haver refração. Usando uma folha de papel com algo escrito, ele a pregou numa das faces do vidro, que consideramos 3 centímetros de espessura. Considerando o índice do A 1, o índice do vidro 1,5, desprezando maiores rigores técnicos, a que distância da posição verdadeira do objeto a imagem será observada? Aqui você vai fazer uma relação entre a posição verdadeira e a posição falsa, o índice do meio 1 e o índice do meio 2. Como é que eu vou fazer? Relação matemática para isso vai ser N do observador dividido por N do objeto igual a posição falsa dividido pela posição verdadeira. Nosso amigo aqui está olhando de onde? Do ar. Se ele está olhando do ar, quanto é o índice? 1. O objeto foi colocado no vidro. Quanto é o índice do vidro? 1,5. Igual. Posição que você vai enxergar. É isso aqui que ele está te pedindo. Como ele colocou exatamente sobre o vidro de espessura 3 centímetros, vou colocar a posição do objeto como verdadeira 3. Como é que eu vou fazer isso? Isso aqui deixou de ser física e passou a ser matemática básica. 1,5 HF igual a 3. A posição falsa, ou seja, a posição que você vai ver a folha lá no vidro, vai ser 3 dividido por 1,5. Vai te dar 2 centímetros, e a resposta aqui, 2 centímetros, seria a posição. Só que assim, olha que pegadinha, eu já ia cair se eu não tivesse dado uma olhadinha aqui num detalhe. Ele não está perguntando a posição, olha que maldade. Qual a distância da posição verdadeira da imagem? Ó, a posição da imagem é 2 centímetros. Mas a distância entre elas, meu Deus, que autor que não tem amor no coração. 3 centímetros a posição real, 2 centímetros a posição verdadeira, a diferença entre elas é de 1 centímetro. A gente não vai correr na letra E, a gente vai correr na letra C para marcar a resposta. Cuidado, isso aqui é quem tem ódio no coração que faz um negócio desse. Questão de número 2. Para atingir com um tiro de festim um peixe parado a uma certa profundidade em um tanque, o que é que a gente deve fazer? Bom, antes de mais nada, esse desenho aqui ele não existe no texto. Eu coloquei para você lembrar o que eu acabei de te ensinar. Observador no ar, peixe dentro da água, eu olho de um meio menos, um meio mais, a imagem se aproxima, a imagem fica próxima. Então, se eu olhar nessa ilustração que eu coloquei aqui, isso aqui é a posição real. Essa daqui é a posição da imagem. Você enxerga o objeto mais próximo. Tudo bem? Aí o que é que ele está perguntando para você? O que é que você faz para acertar o peixe? Vai para cá. Para acertar o peixe, o que é que você tem que fazer? Bem, o que é que você está enxergando aqui? O que você está enxergando? Você está enxergando esse aqui. Mas não é esse que você tem que acertar. Você tem que acertar o de baixo. Esse é o seu alvo. Eu estou olhando e vejo esse moço. Então, na hora que eu for fazer o disparo, eu tenho que pensar em atingir alguma coisa um pouco mais abaixo.
Eu tenho que acertar alguma coisa um pouco mais abaixo. Conclusão, na hora de apontar, você vai um pouquinho abaixo do ponto onde você está vendo o peixe. Vamos ver as alternativas. Apontar diretamente para o ponto. Não, você vai errar, vai atirar na imagem. Apontar um pouco acima, aí você vai errar mais ainda. Apontar um pouco abaixo do ponto onde o peixe está. Essa é a sua resposta. Letra C. Questão de número 3, essa ilustração também não tem no exercício, eu trouxe para facilitar o seu entendimento. Olha aqui, ó, tá vendo o índiozinho aqui? Tá vendo essa imagem, não tá? Isso aqui é a imagem. Onde é que ele tá, o peixe está, na verdade? A posição real do peixe seria um pouco mais abaixo. Aí a questão de número 3 diz assim: alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições, realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição que enxerga. Exatamente isso. Por que, Vanks? Porque você está olhando do ar para a água, do meio menos refringente para o mais refringente, a imagem fica mais próxima de você. Ele deve proceder dessa forma por quê? Por que ele deve proceder dessa forma? Por que ele deve raciocinar disso? Porque a imagem que ele tem, ela fica acima da posição real. Ela fica acima da posição do objeto. Isso aqui, o índio não foi à escola estudar aula de física, mas ele tem, com a concepção de dia a dia, descobre essa necessidade, tá? Então, os raios que refletem do peixe vão desviar o que ele está vendo. Ele está enxergando aqui, o objeto está lá embaixo, por quê? Porque os raios refletidos pelo próprio peixe já desviaram da trajetória. Quando você olha, ó, você está aqui, e você olhando, você enxerga aqui a imagem, mas o objeto está aqui, ó. Os raios aqui, refletidos pelo peixe, desviaram a trajetória. Não existe uma trajetória diferente aqui quando você passa da água para o ar. Esse raio vai sair daqui. Então vamos para as alternativas. Refletidos pelo peixe não descrevem a trajetória retilínea. Falso. Os raios luminosos, a trajetória deles são sempre retilíneas. Emitido pelos olhos do índio, desviam sua trajetória. Amigos, os raios chegam aos olhos do observador, não saem do olho do observador. Aqui não estamos assistindo o filme da X-Men. Espalhados pelo peixe, são refletidos pela superfície da água. São espalhados pelo peixe? Não, são refletidos pelo peixe. Emitido pelos olhos do índio? Não, o olho do índio não emite raio de luz, não. Letra E. Refletidos pelo peixe, certo. Desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Certíssimo. Questão de número 3, resposta seria a letra E. Questão de número 4. Em um laboratório de ótica, o estudante faz incidir sobre uma placa retangular de vidro de espessura D um raio de luz monocromático. Sabendo que essa placa encontra-se em uma câmara de vácuo e que o ângulo formado entre o raio de luz e a normal a placa é de 30 graus, identifique a correta. Bom, quando a gente tem uma situação como essa, vamos imaginar aqui. Ó. Aqui a placa, vamos colocar aqui normal. O raio de luz sai do ar em direção a essa placa. O que vai acontecer aqui, amigos? Vai se aproximar da normal. Isso aqui seria a trajetória se você não tivesse mudança de meio, se você não tivesse tido a refração. Quando você chega aqui nessa segunda posição, o que acontece? Aqui tem uma normal também. A normal está aqui. Você vai do meio mais para o menos refringente, o que acontece? Se afasta da normal. O que eu estou querendo mostrar para você? Estou querendo mostrar para você que vai acontecer um desvio ou um deslocamento. Você pode chamar de desvio ou deslocamento. Tá? Depois que acontecer isso, esses raios se deslocam de forma o quê? De maneira paralela. Tanto por onde você imaginava que deveria acontecer, ó, entre a posição real e a posição imaginária, se eu não tivesse acontecido a refração, tinha que ser essa linha pontilhada. Depois da refração, está aqui na linha cheia. O que é que acontece entre o raio de luz e a trajetória que você gostaria que acontecesse? Essas estruturas, depois da refração, a primeira e da segunda refração, elas vão seguir uma trajetória, entre elas o que aqui? Trajetória paralela. Então, vejamos aqui as alternativas. A letra A diz, o ângulo entre o raio refletido e a normal é maior que 30. Não.
A velocidade da luz no interior da placa será a mesma? Não. Se você mudou de meio, a velocidade da luz diminui. Quando eu vou do menos para refringente, menos refringente, para o mais refringente, a velocidade diminui. O ângulo de raio independe da cor. Falso. As cores possuem frequências fixas, específicas, e a frequência influencia na velocidade da luz, influencia no comportamento, no deslocamento. O ângulo que o raio da luz faz com a normal no interior é 30. Não. O raio de luz, após atravessar a placa, seguirá uma trajetória paralela à direção de incidência. Exatamente o desenho que eu fiz para você. Questão de número 4, ficaríamos com a letra E. Na questão de número 5, ele nos mostra duas situações aqui, ó. Um raio saindo da água, ó, eu vou desenhar bem aqui uma linha imaginária. Tem essa moça aqui que nos ajuda muito. Normal. Vou chamar isso aqui de situação 1 e aqui de situação 2. Para quê? Antes de ler o texto, eu vou analisar o desenho. Quando eu vou da água para o vidro, o raio se aproximou da normal. O que é que você conclui? E o índice do vidro é maior que o índice da água. Em matéria de velocidade, a velocidade da luz no vidro vai ser menor do que na água, porque quando eu vou para um índice maior, a velocidade diminui. A segunda situação. Na segunda situação, eu vejo a mesma coisa. Eu saio do vidro e vou para o ar. Estou indo do meio mais para o menos refringente, por isso que eu me aproximo da normal. Conclusão, amigos. O que é que a gente tem para ver aqui? Aqui a gente tem um gráfico, que você deve estar vendo ali, que os gráficos oferecidos abordam o quê? Velocidade. Então, ele vai me mostrar aqui 3 comportamentos. O gráfico vai trazer primeiro, segundo e terceiro comportamento. Vamos lá. Na água, a velocidade na água, depois ela vai para onde? O vidro. O índice não é maior, a velocidade vai diminuir. Depois, você vai do vidro para a água. O que vai acontecer com a velocidade? A velocidade vai aumentar. Então, o que é que você vai procurar no gráfico? Você vai procurar um gráfico que tem a velocidade em determinada posição. No segundo momento, essa velocidade vai ser menor. No terceiro momento, volta ao padrão original. Volta à situação que você tinha. Ou seja, a velocidade da luz era uma determinada velocidade. Entrou no vidro, diminuiu. Saiu do vidro para a água de novo, aumentou. Procure uma situação dessa. A letra A, menos, mais, menos. Não. Letra B, menos, mais, menos. Não. Letra C, menos, mais, mais. Não. Letra D, mais, menos, mais de novo. Essa é a resposta. Por que a letra E não serve, Vanks? Porque aqui está todo mundo com a mesma velocidade e não é assim que funciona. Resposta à questão número 5.